me conhece um pouco mais sabe que apesar de eu ter o emprego dos sonhos, que muita gente considera, cuidado com o que você sonha. O meu grande desejo mesmo era ser comentarista de NBA. Eu amo NBA. E recentemente, as minhas duas grandes paixões, o basquete americano e a política internacional, têm frequentemente se cruzado. A ponto do LeBron James ser decisivo não só nas quadras, mas também nas eleições e na política americana. Vamos conferir essa história nos stories? Recentemente nos Estados Unidos, essa mistura entre esporte e política começou a ganhar destaque de novo por conta do Colin Kaepernick, o quarterback que já levou a equipe do San Francisco 49ers até uma final da Liga de Futebol Americano. A violência policial contra os negros americanos começou a chamar a atenção do Kaepernick e ele resolveu fazer um protesto pacífico, se recusando a ficar de pé durante a execução do hino americano no início das partidas. Segundo ele, abre aspas, é impossível... Eu gosto desse negócio das aspas, né? Desculpa. É impossível prestar homenagem a um país cuja polícia está matando frequentemente negros americanos nas ruas. E aí tem uma questão ligada ao hino que pouca gente sabe. Alguns pesquisadores destacam que uma estrofe pouco conhecida do hino americano teria elementos racistas. Tem uns versos que são pouco interpretados na execução do hino hoje em dia, mas que estão lá e que fazem referência a escravos que foram lutar ao lado das forças britânicas durante a guerra em 1812, e que fala exatamente assim: No refuge could save the hiring enslaved from the terror of flight or the gloom of the grave. Além disso, o próprio autor do hino, Francis Scott Key, era dono de escravos, entusiasta da escravidão, inclusive pleiteando que ela continuasse junto ao presidente na época, Andrew Jackson. O Colin Kaepernick passou então a se ajoelhar durante a execução do hino, e o movimento ficou conhecido como Taking a Knee, ganhando hashtag nas redes sociais e a adesão de vários outros atletas de várias equipes. This country stands for freedom, liberty, justice for all, and it's not happening for all right now. O gesto de ajoelhar, o Martin Luther King mesmo já tinha feito durante a luta pelos direitos civis dos negros americanos. A coisa foi ganhando corpo e a polêmica aumentando. O gesto passou a virar um símbolo da luta contra o racismo nos Estados Unidos. Vários jogadores faziam, jogadores brancos botavam a mão no ombro dos companheiros em apoio. Por outro lado, algumas pessoas diziam que era desrespeitoso aos militares e aos próprios Estados Unidos como um todo. Obama era o presidente quando isso tudo começou e deu uma vaselinada. Disse que entendia as pessoas que se sentiam desrespeitadas, mas os atletas também se sentiam desrespeitados pela morte de inocentes, enfim. O debate crescia em torno do tema da justiça social, do ativismo das quadras, do racismo nos Estados Unidos e de toda essa mistura de esporte e política. E a coisa ainda ia piorar. No início da temporada de futebol americano em 2017, o Kaepernick não renovou com o time dele. Muita gente diz que é porque ele atravessava uma fase esportiva mesmo, mas a impressão que passou é que foi racismo velado dos donos dos clubes da NFL. A NFL tem 70% de atletas negros e só um dono de equipe negro. Foi criada até a hashtag FreeCap, libertem o Kaepernick, e a coisa se espalhou pelos Estados Unidos e por outras ligas esportivas americanas. E chegou até a Casa Branca, onde quem habitava era Donald Trump. Aí, amigo, aí deu ruim. E aí o Trump, com a sua diplomacia característica, resolveu se manifestar quanto às manifestações. Ele falou, tira esses filhas da p*** de campo e demite. A recepção da liga, uma fala dessa foi, claro, muito ruim. Roger Goodell, comissário da NFL, se manifestou contra, assim como vários donos de time. A Associação dos Jogadores também manifestou apoio aos atletas, dizendo que o direito a protestar pacificamente está na Constituição, muito antes, inclusive, do hino nacional, que foi considerado o hino nacional só em 1931. E lá nos Estados Unidos tem a tradicional visita à Casa Branca das equipes que são campeões das ligas esportivas. O New England Patriots foi o campeão naquele ano, olha que ironia, os patriotas da Nova Inglaterra, né? Enfim. E vários atletas já estavam dizendo que não iam fazer a visita com o Trump sendo presidente. Vale a ressalva, Tom Brady, conhecido também como o marido da Gisele Bündchen, quarterback dos Patriots, é eleitor do Trump, o que é até um exemplo de boa convivência entre casal, porque a Gisele, como a gente sabe, nossa brasileira, não curte muito o atual presidente. Na NBA, olha aí a minha liga favorita entrando na história, o Golden State Warriors, meu time, campeão naquele ano, também disse que não ia fazer a visita tradicional. O Stephen Curry, o craque do time, que é muito amigo do Obama, que já tem apostado a hashtag FreeCap nas suas redes sociais, disse que não ia de jeito nenhum. O técnico do time, o Steve Kerr, é muito envolvido com política. O pai dele era um professor que foi assassinado quando trabalhava na Universidade Americana no Líbano, durante a Guerra Civil daquele país. E também deixou claro que não ia fazer a visita de jeito nenhum. E aí o Trump voltou seus canhões para a NBA.
para minha NBA, para nossa NBA. Desconvidou o Stephen Curry da visita à Casa Branca, ofendeu os jogadores. Até o LeBron James veio no Twitter, falou que o presidente era um bum, um vagabundo. Kobe Bryant, também uma lenda, um herói, se manifestou nas redes sociais contra o presidente americano, assim como vários atletas, ex-atletas da NBA e de outras ligas do esporte em geral. O primeiro NFL Sunday, o primeiro dia de jogo de futebol americano depois dessa polêmica toda, foi histórico. Logo de cara, 27 jogadores se ajoelharam durante o hino. No final da rotada, foram mais de 150 jogadores se ajoelhando. Enquanto isso, Trump ficava no Twitter revoltado, falando para os fãs boicotarem a liga, para não assistirem os jogos, não irem nos estádios. No fim das contas, o presidente fez pressão sobre a liga, que fez pressão sobre os milionários, bilionários, donos dos times, que fizeram pressão sobre os atletas, a corda mais fraca ali no caso. E acabou que tudo isso ficou por isso mesmo. E o Colin Kaepernick seguiu com seu ativismo, mas desde então nunca mais voltou a jogar futebol americano. Believe in something, even if it means sacrificing everything. E agora a gente está vendo a NBA tendo um papel de destaque nessa mistura de esporte e política nos Estados Unidos. A NBA sempre foi uma liga mais progressista comparada aos outros campeonatos de esportes americanos, até pelo tempo de carreira dos atletas dentro da liga, que faz com que eles tenham uma voz mais ativa ali dentro. Agora então, quando veio a pandemia da Covid-19 e ao mesmo tempo manifestações sociais contra o racismo nos Estados Unidos, depois da morte de George Floyd, mais um negro morrendo na mão da polícia americana, a liga voltou às atividades, mas de uma maneira peculiar, como diria meu amigo Gustavo Vavo, que é comentarista da NBA League Pass. Se liga. A NBA acabou tendo a volta dela de uma forma meio peculiar, né, do jeito que a gente não estava acostumado, dentro de uma bolha em Orlando, na Flórida, no complexo da Disney. A liga, inclusive, incentivou muitos jogadores a fazerem protestos. Ela permitiu que os jogadores colocassem uma mensagem de protesto pro sobrenome, e também as próprias quadras onde estão acontecendo os jogos, elas estão com a mensagem do Black Lives Matter para que as pessoas não esqueçam da causa enquanto os jogos estão sendo retomados. E aí, menos de 3 meses depois da morte de George Floyd, com os jogos acontecendo no meio da pandemia, com todos esses protocolos e ações e manifestações contra o racismo nos Estados Unidos por parte da NBA, mais um negro americano, Jacob Blake, é vítima da violência policial. E aí os jogadores não aguentaram mais. The Milwaukee Bucks sparked a basketball boycott and a chain reaction throughout the sports world. O Milwaukee Bucks deixou de entrar em quadra para o seu jogo de playoffs contra o Orlando Magic, que em solidariedade também não foi para a quadra. Vários jogadores queriam deixar a bolha, ir embora e abandonar tudo. LeBron foi para o Twitter e se manifestou de forma muito contundente, muito mesmo. No fim das contas, Michael Jordan, o maior nome do basquete de todos os tempos, o GOAT, teve que interceder para tentar acalmar as coisas. E aí eu pedi para Claudinha Alves, diretora de TV, muito minha amiga e fanzaça de NBA também, para mandar um vídeo falando por um detalhe que ela chamou atenção nessa relação Michael Jordan, NBA e a luta contra o racismo. Se liga. A favor da justiça racial, Michael Jordan se tornou a ponte entre donos de franquia da NBA com os atletas. Esses jogadores estão fazendo boicote a favor de um movimento de pensar sobre o que está acontecendo no racismo norte-americano. O Michael Jordan era um cara que não falava muito sobre raça, política, não era as agendas dele. Hoje ele está escutando esses atletas e pensando de forma propositiva como mudar esse cenário do movimento negro norte-americano. E assim eles decidiram voltar a jogar. Muitos jogadores estavam decepcionados, achando que nada que eles fizessem podia acabar com o racismo estrutural nos Estados Unidos, mas a maioria achou que era importante usar aquela plataforma da NBA que aceita essas manifestações dos jogadores para chamar atenção para essa causa tão importante da luta antirracista. We need to change people's hearts. It's a mindset. It goes beyond just what we see on camera. Enough is enough. E hoje em dia o King James é tão fundamental na briga política dos Estados Unidos que ele lançou uma campanha chamada More Than a Vote, mais do que um voto, liderando outros atletas milionários para incentivar as pessoas a votarem, para fazer com que zonas eleitorais fiquem abertas em bairros tradicionalmente negros americanos e para que tenham mais funcionários nessas zonas eleitorais nessa eleição que é tão importante e decisiva para os Estados Unidos. Ele também atuou junto à liga da NBA, fazendo com que várias arenas fiquem abertas e funcionem como zonas eleitorais nessas eleições. Essa mistura de esporte e política não vem de hoje, né? Vem de tempos imemoriais. Por mais que alguns prefiram a alienação, o esporte sempre foi uma ferramenta de ativismo, de manifestação e de política mesmo. Aristóteles já dizia que o homem por si só é um animal político. Tudo que a gente faz é um ato político. Para a primeira Olimpíada da história, um tratado de paz teve que acontecer para os esportes poderem rolar. Então, como não utilizar uma das maiores plataformas da humanidade, que é o esporte,
para chamar atenção para causas políticas. Mas é importante a gente lembrar sempre dos inúmeros casos de quando o esporte fez a diferença na política e tornou o mundo um lugar melhor. E se alguns intolerantes não aceitam o debate ou a participação do esporte na política, da política no esporte, aí faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Não, juro que não planejei esse trocadilhozinho, faz parte do jogo. Ficou legal. Encerra aí. Valeu. Gostou desse vídeo? Gostou dos vídeos anteriores? Está curtindo o canal? Estou começando a botar mais conteúdo aqui. Quero fazer lives aqui também no YouTube. Comenta aí embaixo se você acha isso uma ideia legal. E principalmente, comenta aqui embaixo, diz aí uma sugestão de tema. O que você quer ouvir? História, política, curiosidade, esporte americano, NBA? Chamar para falar de NBA, eu sempre falo. E é isso. Me inscreve aí, bota o sininho, aprendi a falar essas coisas. Me fala aí, o cenário tá legal e até a próxima, até semana que vem. Valeu!